Tranquilo? Aqui quem vos fala, professor e enfermeiro Igor Andrade, enfermeiro especialista na área de urgência, emergência e trauma e unidade de terapia intensiva. Eu vou estar dando início a uma série de videoaulas. Essa é a primeira delas com o tema de gasometria, com a intenção de minimizar aí dúvidas tanto de profissionais da área de saúde quanto de alunos, certo? Até porque é ensinando que a gente aprende, beleza? Então vamos lá. A aula é inerente à gasometria, um tema muito complexo, amplo, que é impossível tratar ele aqui de forma micro dentro de um espaço curto de tempo. Então eu vou focar na leitura da gasometria, na interpretação clínica, para que a gente faça aqui um vídeo bem interessante que não fique tanto fique cansativo para quem estiver aí ouvindo, beleza? Então vamos lá. Como eu falei, aqui esses 5 itens são de pronto quando você faz um curso de gasometria, a introdução técnica do procedimento, indicações, fazer o teste de Allen, parâmetros e avaliações e etc, etc. Eu vou focar no 5º item aqui, que é a interpretação e análise clínica, para que a gente tenha um objetivo aí com um maior êxito, tá certo? Quais são os parâmetros avaliados? A gente vai ter que decorar, isso é impossível fazer uma interpretação se não tivermos essa primeira análise. O pH, o PaCO2, o HCO3. Esses são os 3 parâmetros que eu vou usar. Os outros não que sejam importantes, a saturação que aqui está, o PaO2 ele é muito importante e o base excess. Mas para a resposta, para mim fazer uma interpretação clínica rápida, eu vou olhar para um agaso e a interpretar diante até da equipe multidisciplinar, interagir com a equipe, eu preciso só desses 3 parâmetros que nós vamos ver aqui a seguinte como usá-los. Vamos lá. Nós temos o pH, que ele é o sangue, né? Nós temos o PaCO2, o HCO3. Esses são os 3 parâmetros. Este daqui, ó, o PaO2, eu vou pegar aqui um clinch aqui para a gente marcar. Esse aqui, o PaO2, ele é muito importante para eu saber se eu colhi um agaso arterial, certo? Então nós vamos olhar para ele sempre com esse olhar. Claro que ele pode ter algumas outras leituras de interpretação, mas a priori eu tenho que olhar para o PaO2 e ver se ele está acima de 60, de preferência. Quando ele está abaixo desse nome, está aí o próprio nome dele de estudo, PaO2, pressão de oxigênio. Significa que tem pouco oxigênio. Se tem pouco oxigênio, provavelmente você fez uma coleta venosa e não arterial. Então, antes de interpretar gaso, é bom olhar para o PaO2 para que não haja nenhuma leitura errada, porque se você tiver colhido um sangue venoso, os parâmetros mudam totalmente a esses aqui, certo? Então, vamos lá. Você vai ter que decorar aqui, ó, pH 7,35 a 7,45, beleza? PaCO2 35 a 45 e HCO3 22 a 26. São esses 3 parâmetros aqui, certo? Você decorando aqui 7,35, para o PaCO2 é só tirar o 7, tá bem aí, 35, 45. Eles são iguais aqui na numeração, porém são bem diferentes, nós vamos ver mais adiante. O HCO3 é o único que tem um pouquinho de diferença aí, que vai estar entre 22 e 26. Então você precisa ter essas informações para você poder interpretar essa gaso, porque senão fica complicado a leitura da gasometria, beleza? Então vamos lá. Tá aqui, ó, classificação. Eu vou botar aqui essa setinha só para vocês terem aqui uma noção. A nossa esquerda aqui, ó, que está em vermelho, é a acidose. Então toda vez que o pH desce, vai para o seu lado esquerdo na régua, você tem uma acidose. Toda vez que ele vai para o seu lado direito, você tem uma alcalose, certo? Porém, isso só vai valer para o pH e para o HCO3. O PaCO2 ele é inversamente proporcional ao pH. Eu vou explicar isso aqui um pouco mais simples, aqui, ó, com os parâmetros e valores normais, certo? Então vamos lá. O pH, como eu disse aqui nessa reguinha aqui, ó, toda vez que ele descer para cá, eu vou colocar a representação aqui de AC, simbolizando a acidose, certo? Então toda vez que ele descer aqui, ó, nós vamos ter uma acidose. Então o que tiver abaixo
de 7,35 é uma acidose, certo? Quando ele subir aqui, acima de 7,45, eu vou botar aqui AL, representando uma alcalose, certo? Para o HCO3, como eu falei, ele é igual. Então, se aqui descer, vai ter uma acidose, se aqui subir, ele vai ter uma alcalose. O PaCO2, ele é inversamente proporcional ao pH. Isso quer dizer o quê? Que quando ele subir aqui, ó, acima de 45, ele vai estar ácido. Olha só que loucura. E aqui ele vai ter uma alcalose. Certo? Então, ele é inversamente proporcional. Se ele descer, nós vamos ter uma alcalose. Se ele subir, nós vamos ter uma acidose. Então, isso daqui, gente, é onde mais pega, é onde mais tem erro. Então, eu sugiro que você faça um esqueminha assim, com os valores de referência, quando você for responder uma prova, por exemplo, para que você não se perca. Porque é normalmente aí que há o erro da interpretação da gasometria, porque você não presta atenção aqui no PaCO2. Eu sugiro, inclusive, que vocês coloquem eles assim, ó, dessa mesma forma, o pH, o PaCO2 e o HCO3. Eu vou até fazer o esqueminha aqui, ó. Eu vou desenhar para vocês o pH, certo? Bem devagarzinho aqui, o pH. Eu vou botar aqui só PaC, tá? Deixa eu apagar aqui, porque eu errei. Só um minuto. Vou botar aqui só, não sei porque está saindo esse traço aí, mas o PA aqui referenciando o PaCO2 e o HCO3, certo? Então eu sugiro que vocês coloquem assim, por quê? Aqui, ó, nós vamos fazer um X. Faça sempre isso, ó. É um esqueminha, faça isso. Um X, por quê? Ele é inversamente proporcional. Você nunca mais esquece isso aqui, ó. É só você lembrar dessas setinhas. Voltando aqui para o outro slide, é isso daqui, ó. Então, se o pH está 7,35, abaixo disso ele não tem uma acidose. Então, se tiver ali 48, é inverso o PaCO2. Então, ele tem uma acidose também, ao invés de uma alcalose. Então, o PaCO2 é onde há a complicação. Lembre sempre disso aqui, ó. Ele é inversamente proporcional ao pH, diferente do HC aqui, do HCO3, que eles serão proporcionais, certo? Vamos aqui fazer agora um exercício de fixação, que aí nós vamos entender isso bem mais com convicção. Vamos lá. Eu tenho aqui o pH 7,30. Lembrando, o pH ele quer referenciar sangue. Sempre que eu falar de pH, eu estou falando do meu sangue. PaCO2, eu estou falando do meu sistema respiratório. Quando eu falar de HCO3, eu estou falando do meu sistema metabólico. Resumindo, sangue, pulmão e os meus rins, por exemplo, que faz parte do meu sistema metabólico. Beleza? Então vamos lá. Sempre eu tenho que achar os valores iguais de referência. Lembrando lá dos outros slides que é proporcionais. Então, primeira coisa que eu vou achar aqui é o meu pH. O meu pH aqui, nesse caso aqui, ele está como aqui, ó, o pH. O pH aqui ele está 7,30. Olhando para o parâmetro de referência, que vocês já devem ter anotado aí, ele tem uma acidose. Ele tem uma acidose, porque ele está abaixo de 7,35. Quem mais está com o mesmo parâmetro de acidose? E nós vamos olhar agora para o sistema respiratório e para o sistema metabólico. Quem está com a acidose? Eu vou olhar aqui para o HCO3, por exemplo. Ele está com 18. Então ele está abaixo. Ele está abaixo. Então ele está com uma acidose também. Como é que está o meu PaCO2? Ele está normal. 35 a 45 ele está 39. Então ele está normal. O problema é aqui, o problema é metabólico. Certo? Então aqui eu tenho uma acidose metabólica. O problema aqui é renal, vamos assim dizer, talvez seja uma glicemia, etc. Pode ter N patologias que levaram a essa acidose metabólica. Então eu vou focar agora no meu sistema metabólico, não no problema respiratório. Certo?
Então eu tenho uma acidose metabólica. Ela é compensada ou descompensada? Que normalmente tem esses contextos em prova. Aí essa terceira resposta eu acho aqui, ó, no PaCO2. Ele está 39, normal, como vimos aqui adiante. Então, se ele está normal, ela é descompensada. Beleza? E não esquecendo aqui, ó, que a gente falou no início, PaO2 está em 86, acima de 60. Então, essa gaso aqui é uma gaso arterial. Beleza? Não esquece desse detalhezinho aqui, tá? Gaso arterial, PaO2, certo? Então, vamos confirmar aqui, ó. Aí, ó, acidose metabólica. Aí embaixo aqui, ó, descompensado. Por que descompensado? Porque o PaCO2 não houve intenção nem se movimentou para compensar o problema metabólico. Então é uma acidose metabólica descompensada. Aqui tem aqui um comentário, se vocês depois quiserem fazer a leitura. O pH está reduzido. Temos então uma acidose. O PaCO2 está normal. O HCO3 está alterado, reduzido, o que representa um evento metabólico. Então, afirmando uma acidose metabólica descompensada. Vamos aqui ao segundo exercício. Aqui eu tenho o pH, sempre primeiro ele. pH 7,51. 7,51, ele tem o quê? Uma alcalose. Então, nesse momento aqui, o meu sangue está com a alcalose. Vamos ver os outros parâmetros, certo? O HCO3, ele está 25. Opa, o HCO3 está normal. Concordam comigo? O parâmetro é de 22 a 26. Se ele está 25, ele está normal. O PaCO2 está entre 30. Mas lembra que ele é inversamente proporcional? Então, se ele está para baixo, ele também é alcalose e não uma acidose. Então, o problema aqui, ó, é respiratório. Problema respiratório. Então, eu tenho uma alcalose respiratória, diferente do problema anterior, que foi uma acidose, lá foi uma acidose, aqui é uma alcalose respiratória, mas segue o mesmo parâmetro. E aqui ele é normal, o PaCO2 aqui, ó. Então ele também é descompensado, ó. É uma alcalose respiratória descompensada. Não houve nenhuma compensação, agora nesse caso, do sistema respiratório para compensar essa alcalose respiratória. Certo? Aqui, ó, voltando. Alcalose perdão, gente. Não teve reação do sistema metabólico, tá? Não foi do sistema respiratório. Aqui é uma alcalose respiratória. Então não houve ação do HCO3, então é uma alcalose respiratória descompensada. Ok? Vamos a mais um exercício aqui, ó. Neste caso aqui, ó, eu tenho um pH, ele está normal, né? 7,35. Normal não. Ele está com acidose, perdão. Deixa eu apagar aqui. Então eu tenho um pH aqui ácido, certo? Quem mais está ácido? Vamos dar uma olhada? O HCO3, ele está com 30, né? Ele está aqui 30, então o padrão é 22 a 26. Então aqui eu tenho uma alcalose para o HCO3. O PaCO2 está em 48. Então ele está muito alto. Porém, quando ele sobe, ele tem uma acidose. Concorda comigo? Então eu tenho aqui um pH ácido e um PaCO2 ácido. Normalmente aqui eu vou ter um problema respiratório. Então eu tenho uma acidose respiratória. Só tem um detalhe agora aqui, ó. O HCO3, ele se mexeu. Houve uma reação metabólica para compensar. Ele conseguiu? Não. Então, se ele não conseguiu, é uma acidose respiratória parcialmente compensada. Vamos ver se eu acertei aqui? Exatamente. Acidose respiratória parcialmente compensada. Por quê? Dessa vez houve uma reação contrária
do outro sistema tentando compensar, mas ele não conseguiu. Então é uma acidose respiratória parcialmente compensada. Vamos aqui a mais um exercício aqui, certo? Aqui agora, ó, eu tenho um pH normal. O pH aqui agora está normal. Está 7,35. Ele está dentro do limite ali de 35 a 45. Certo? Concordam? Desculpa. Eu tenho um APA-CO2 aqui de 35 a 45, 43. Também está normal, né? O PaO2 aqui. O HCO3, 22 a 26, ele não está normal. Ele tem uma alcalose. Concorda? Lembra que esses dois aqui são iguais? São proporcionais? Então, neste caso aqui, eu tenho uma alcalose metabólica compensada. Completamente compensada, você pode dizer assim. Por quê? Todos os outros parâmetros aqui, ó, estão normais. Só tem uma alteração aqui, ó, no HCO3. Ele está em 29, então o problema é metabólico. Como esses dois aqui são proporcionais, ele e o pH sempre são proporcionais, diferente do PaCO2, então eu tenho uma alcalose metabólica completamente compensada. Beleza? Vamos a mais uma aqui, ó. Aqui agora eu tenho uma acidose no meu pH, está 7,28. O PaCO2 está 48, está acima, então ele também tem uma acidose. E o HCO3 também tem uma acidose. Certo? O problema aqui, ó, os três estão alterando, os dois, né? Estão alterando o pH. Então eu tenho uma acidose aqui, ó, mista. Certo? Descompensada. Exatamente. Acidose mista descompensada. Todos os parâmetros aqui estão errados, estão alterados. Todos estão ácidos. Então eu tenho uma acidose mista, que você vai encontrar assim, descompensada, porque todo o sistema está alterado. Beleza? Aqui são um resumo do que eu falei para vocês. Deixa eu voltar aqui, ó. Se o pH estiver alterado, avalie com o componente que está diferente dele. Se o terceiro componente normal, descompensado. Se o terceiro componente alterado, parcialmente compensado. Se distúrbio misto, descompensado. Se o pH normal, completamente compensado. Isso aqui é só um resuminho do que eu falei anteriormente. Aqui a gente tem um caso clínico de evolução, que depois vocês podem fazer aí sozinhos, tá? Para fixação de distúrbio, certo? Aqui, ó, eu vou deixar aqui um pouquinho. Isso aqui são um exercício para vocês poderem fazer, treinar em casa. E aqui não rouba não, viu? E vocês aqui depois têm aqui as respostas desse exercício aqui, ó. Tá certo? Então é só voltar ao vídeo, ver novamente se tiver alguma dúvida. Eu espero que vocês tenham entendido, não tenha ficado um vídeo pesado. É complicado não ser um pouquinho extenso. É um tema que acomete vários assuntos. A gente puxa aqui várias questões fisiológicas para responder outra. A gasometria é extremamente importante, principalmente os pacientes que entram com problemas respiratórios, que hoje estamos aí com a sanção desse problema. Então, um assunto totalmente coerente, oportuno, né, no momento que estamos vivendo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham absorvido aí as informações. Como eu disse, essa será uma série de vídeos que eu vou estar postando, caso tenha uma resposta positiva, para tentar aí estar sanando dúvida dos nossos colegas da nossa profissão e dentre outros que queiram interesse em estar entendendo da área da saúde aí com um pouco mais de conhecimento, tá certo? Um forte abraço, um grande beijo, fiquem todos com Deus, tá bom?